Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que hoje temos aqui várias tendências de comportamento político, aqui, não vou dizer nem ideológico, ideologia já foi para as cucuias há muito tempo. Começar pelo meu amigo Tarso Teixeira, nosso presidente do Sindicato Rural de São Gabriel e nosso vice-presidente da Farsul. Prazer tê-lo aqui, Tarso. Não, o prazer é todo meu, Paulo. Prazer ter no teu programa aqui, a satisfação vindo lá de São Gabriel, né? Eu digo de São Gabriel, um município que orgulha não apenas ao Rio Grande, mas o Brasil na produção de um negócio hoje. Terra dos Marechais, Atenas Rio Grandense e Princesas Coxiras, né? Uma das cidades mais bonitas, limpas, organizadas, promissoras e acolhedoras do Rio Grande do Sul. Então, satisfação é Grande Cachoeira. Sem sombra de dúvida, faz parte daquela região ali de São Cepé também, das partes de lá. Melhor distrito de Bagé. Luiz Coronel. Depois está aqui o nosso presidente dos sindicatos bancários, que depois no giro aqui eu apresento, o Everton Jimenez, que também está tão apreensivo quanto tu com esse problema do sindicato. Agora aí é o seguinte, tanto. Vocês, em vez de se unir antes, eu estava te dizendo, o sindicato dos empregadores, os patronais e os empregados, se unir antes para evitar que isso aconteça, não. Como é que se explica não ter havido um processo de reação a isso? E praticamente vai processo para a extinção do sindicalismo brasileiro, nosso sindicato, principalmente os da fronteira oeste, da região centro-estado, Missões e Campanha, da sua lá, os sindicatos rurais, o sindicalismo, que tem uma importância muito grande. As grandes vitórias que o agronegócio teve nos últimos tempos se deve ao sindicalismo rural brasileiro, principalmente o gaúcho aqui, porque aqui que iniciou a Associação Rural, né? Tem o Assis Brasil, que criou em 24 de maio. Depois da manhã nós estamos festejando ali o aniversário da Farsul, 90 anos, né, Paulo Sérgio? Uma instituição que é a mais antiga do Brasil e com um trabalho prestado ao Brasil no agronegócio, se deve muito à Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E com o discurso do Borges Medeiros, presidente do Estado. Exatamente, 24 de maio de 1927, era no Teatro São Pedro, né? Onde mostrou que nós, de forma desunida, não íamos a lugar nenhum, mas unidos somos uma força imensurável e ocorreu, nos unimos, mas infelizmente agora, mas esperamos aí que seja resolva, aí, que o sindicalismo volte aí com outras formas de arrecadação. Luiz Coronel, Leontina das Dores, interpretado por Vafá de Belém. Olha aqui, virou um musical, eu nunca consegui imaginar, eu já tinha lido Leontina das Dores, mas nunca consegui imaginar ser interpretado da forma como foi pela Fafá. O Leme Streck está dizendo que está ouvindo, está no meu carro, eu estou ouvindo. 32 Entro músicos, no carro, eu estou ouvindo. 32 músicos, maestro Evandro Matê, Fafá de Belém, uma ópera sobre a alma feminina, sobre a mulher gaúcha, não é? O seu crescimento como ser humano no andar da história, né? Me pareceu muito importante. Mostra a capa aí para nós. No último canto, que é uma alegoria à mulher gaúcha, diz: as mulheres da minha terra, obreiras de sol a sol, são ardentes e são férteis sob o luar do lençol. Não é? As mulheres da minha terra, ante o tempo e a solidão, carregam o passado às costas e os filhos pela mão. Que maravilha, esse é o Luiz Coronel. Pedro Westphalen. E me deu de presente, já vai pro cargo em seguida. E vale a pena, viu? Na voz do Fafá de Belém, então fica mais lindo. Toda segunda-feira eu venho aprender muito aqui nessa qualificada mesa de debates, mas eu quero iniciar mandando um abraço lá para Maria Helena Vink, em Cruz Alta, que sempre nos assiste, e eu não tinha o problema de mandar um beijo a ela, é mãe da Carla, nossa companheira, e certamente hoje aqui vai ser um debate bastante interessante, os temas são palpitantes, o tema que não falta essa semana, né? Ainda mais no meio político, a gente que está aí saindo, as questões são várias, as posições também são as mais variadas. Eu não me lembro de ter vivido ao longo dos anos aqui um momento tão difícil como esse aqui. Mas vai ter que ser superado. É o momento de poder passar o Brasil ali para agora. É a hora agora. Agora vocês estão unidos pela apreensão, presidente dos sindicatos bancários, nosso querido amigo Everton Jimenez. Boa noite aos integrantes da mesa, a todos os telespectadores. É um prazer mais uma vez estar aqui. Acho que não só pelo ataque aos sindicatos, acho que o momento político que o Brasil vive é uma apreensão para todos os trabalhadores.
nós temos a clareza que hoje, depois de todos os fatos que ocorreram nas últimas semanas, né, o governo que nós já achávamos ilegítimo, que não tinha moral política nem ética para tocar as reformas, como a da Previdência, a trabalhista e o ataque aos sindicatos, né, que para mim, no fundo, não são reformas, porque reforma a gente faz para melhorar, né? Quando a gente faz uma reforma na casa para melhorar. O que estava sendo proposto era acabar com os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, isso não é uma reforma, isso é um ataque, né? Então, nós já sabemos que esse governo não tinha moral, política e ética, nem esse Congresso. Agora, depois das últimas declarações da JBS, da delação, metade do Congresso está no caixa da JBS e o outro da Odebrecht. Então, esse Congresso... Sem contar as outras. É esse governo que querem fazer reforma trabalhista, outras, reforma previdenciária e ainda atacar os sindicatos, né? Porque o que falaram aqui, o ataque aos sindicatos é claro, porque hoje quem denuncia essas coisas, bota outdoor com a cara dos que votaram a favor da reforma trabalhista, a terceirização são os sindicatos. Então, é claro que um ataque aos sindicatos interessa a esse tipo de políticos que nem não querem, o PT conseguiu acabar que não querem ser denunciados, né? Então, eu acho que é um momento difícil, mas eu acho que a última delação, essa última semana, ajuda também a gente pautar o debate, né? Dizer que esse governo não tem condições morais e éticas de fazer essa reforma, barrar essas reformas e defender, né, o Fora Temer, eleições diretas já. Até porque a gente acha que esse Congresso que está aí não tem condições de eleger de forma indireta um representante. Quem tem que escolher os seus representantes é o povo. Então, essa é, em resumo, é o que a gente está defendendo nesse momento. O cara foi presidente do Senado, o cara candidato a presidente da República, quase ganhou a eleição. Quer dizer, o Brasil estava entre... a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada, né? Não, o ministro de qualquer da Fazenda... forma ia ser vitimado o povo brasileiro. E o ministro da Fazenda... outro. Que convenhamos. Esse Teme. diálogo do Aécio Neves é o troço mais cruel, né? Mais cruel, grotesco contra a sociedade brasileira. Manda matar. Hein, Paulo? E tem uma coisa assim, o ministro da Fazenda, que é o, digamos, o teórico das reformas, um dos grandes mentores... É o mentor. O cara era da folha de pagamento da JBS até poucos dias. Até poucos dias. Quer dizer, e ele que está... Né, depois da JBS dizer que mandava na política brasileira, ele é um dos mentores dessas reformas. O original era gaúcho, foi comprado aqui do Matone. Me preocupa. Deixa eu apresentar os outros. Eu quero um contraponto com ele. Pode, mas antes vamos trazer o Dr. Luiz Pereira Lima. Eu queria sempre ver vocês dois lado a lado. A direita e a esquerda aqui. O debate é bom assim, né? Luiz Pereira Lima. Boa noite. Sabe que uma das coisas mais que me deixam preocupados na vida é quando a gente coloca a paixão em cima da razão. Os sindicatos, eles agora estão fazendo denúncia da irregularidade do governo Temer, etc. Em primeiro lugar, o governo Temer até pouco tempo era sócio do governo Dilma. E eu estou tranquilo que eu votei num outro corrupto, que agora foi identificado. Qual é o problema? Só que eu digo quem eu votei, claro, só que eu digo que eu votei num corrupto. E habitualmente os sindicalistas que colocam fora Temer omitem a corrupção petista. Da onde veio toda a corrupção, o nascedouro, a gênese, o fator etiológico. Aliás, a do Lula, Dilma, o senhor acabou de falar no ministro... Henrique Meirelles. Foi ministro do Lula. Naquela época ele não era corrupto. Ele passou a ser corrupto quando ficou por outro lado. Está promovendo as reformas, etc. Eu, particularmente, mesmo sendo sindicalizado de maneira compulsória, esse é o problema, eu não gosto de coisas compulsórias. Não gosto, E eu acho que não devia a gente pagar sindicato. Sou obrigado, infelizmente, a pagar sindicato. Uma das coisas, meu caro amigo Tarso... O Argolo vai gostar de ouvir. Não, mas qual é o problema? Tanto que eu não sou sócio do sindicato. Eu pago o sindicato, da obrigação que me desconto em folha, eu pago. Agora, sociedade, ser sócio do sindicato, eu não pago sócio do sindicato. Eu prefiro eu me defender. E se eu pagar sindicato, meu amigo Tarso, eu gostaria de votar. Se eu pago, eu queria votar. Nada mais bonito que poder votar. E por que não vota? Na FASU não se vota. Não, 135 pessoas, 135 sindicatos, só os 135 votam. Mas tu vota no presidente do Não. Aí só ele pode votar? Não. Eu quero votar.
eu gostaria de votar, já que eu pago. O presidente do sindicato ele tem que votar. Não, o presidente do sindicato. Mas eu posso. Mas para, porque eu posso perder a eleição no meu sindicato. Ah, bom, muda a lei. Aí é uma outra coisa. Aí muda a lei é outra coisa. Não é nenhuma imposição. Muda a lei é outra coisa. E eu estou falando do meu sindicato da Sul. Acho que tem direito aqui de fazer essa manifestação. Claro. Só que nós, no atual Brasil, nós não podemos ser partidários, porque estão todos envolvidos na corrupção. Ou não estão? O JBS, aliás, esta sim foi uma delação premiada. Eu nunca vi uma delação, não, premiada. O indivíduo recebeu um prêmio, que foi gastar o prêmio furtado do BNDES com o tesouro do Tesouro Nacional. 8 bilhões. Não sei quantos bilhões, os números são tão estratosféricos. Os empréstimos foram 8 bilhões. Do governo Lula e Dilma, foi gastar em Nova York. Não, e do governo Dilma Temer também. Sim, não. Quando eu falo governo Lula-Dilma, é Lula-Dilma, do período... Lula e o outro, do Minas Gerais, aquele. Sim. Tá? E foi gastar esse dinheiro em Nova York como prêmio e gastar lá e nos deixou mais pobres. A todos mais pobres. Lênin Streck, teu preâmbulo, tudo foi preâmbulo até agora. Pois é. Eu sou um sujeito coerente, né? Assim como eu disse que a prova... essa é uma questão política, mas antes disso tem uma Constituição. Eu acho que, por exemplo, eleição direta, eu posso dizer que, por mais simpática que seja a tese, desculpe, mas tem que cumprir a Constituição. A gente não cumpre só a Constituição quando interessa. Quando não interessa, o que da Constituição a gente cumpre? Aquilo que é bom para nós. Por exemplo, essa questão aí quando houve aquela prova telefonema da Lula e Dilma, eu fui o primeiro a denunciar isso, dizendo que isso era... Aí todo mundo disse, não, isso é um absurdo. E eu dizia na época, se a Dilma tivesse confessado um homicídio naquela hora, não valeria a prova, embora todos soubessem. São coisas da democracia. A Espanha ficou 1 ano sem primeiro-ministro e funcionou porque cumpriram a Constituição. Ninguém pensou em mudar a Constituição porque os partidos não conseguiam fazer as suas alianças. Então, não havia ação controlada, como eles estão dizendo, houve um flagrante preparado, fizeram uma armadilha para o presidente da República. Se o presidente disse cobras e lagartos, etc., isso é segundo plano. Se há uma questão da prova, anterior a isso é uma questão do Estado de Direito. E isso é o ônus da democracia. Esse é o ônus da democracia. Tu está jogando contra o OAB, então. Estou jogando. Sim, eu não concordo. Eu primeiro exigiria, eu quero primeiro saber se o Supremo vai dizer, o Supremo pode errar até, mas vai dizer por último e, portanto, eu vou aceitar o que o Supremo vai dizer. Se o Supremo disser que a prova é lícita, ok, aí você vai discutir o mérito, mas antes disso tem outra questão. E os irmãos Wesley Safadão e o Gustavo Lima, ou não sei como é, os dois lá, uma dupla. Safadinho, Joelson e o Wesley. Reco e Bolão, eles tiveram uma delação premiadíssima, né? Contemplada. Lembra de um filme assim, Matou a Mãe e Foi ao Cinema? Pois eles roubaram o Brasil e foram para Nova York passear. Então nas entrevistas que eu dei, as entrevistas que eu dei pelos jornais, eu trouxe uma jurisprudência americana antiga de 1895, em que o neto mata o avô para ficar com a herança. E foi a justiça exigir o direito dele da herança. E não tinha nenhuma lei que proibisse. Aí o cara disse assim, não, só um pouquinho. Aí eles inventaram um princípio importante, assim, ninguém pode ser beneficiado de sua própria torpeza. Pois não é que no Brasil o sujeito mata o avô e ganha a herança. Os dois mataram o avô brasileiro e ficaram com a herança. O avô é o Temer? Não, mataram o avô é a viúva, é o dinheiro, é o dinheiro e que também tem que reconhecer, o que tem que dizer. Esse negócio do BNDES, que começou muito mal, acabou gerando tudo isso. Acho que isso aqui, eu estou querendo saber quem é o Gregório e como que aconteceu esse Toneleiros. Estou pensando na maior crise desde 1950, que é a crise de 54, deu o suicídio do Vargas. Eu quero saber quem é o Gregório nessa história e como se deu o Toneleiros. Essa é a minha questão.
Boa noite, Paulo Sérgio. Gostaria de entender uma coisa. Quando alguém te acusa de um crime, vale a palavra da vítima ou da testemunha? Por que isso não vale para os políticos? O senhor que é político, doutor Pedro Jorge. Raciocínio político e raciocínio jurídico, são coisas diferentes. Essas são questões completamente diferentes. Olha, infinidade de WhatsApp. Os recursos jurídicos e a Constituição, elas têm que serem seguidas, a gente gostando ou não gostando. O julgamento político é um julgamento que é feito politicamente. Não entendi a pergunta dele para mim, né, nessa questão. Você está defendendo até os políticos? Eu acho que não. Eu acho que o político hoje está execrado no Brasil. Hoje fazer política, eu vou continuar fazendo, é uma atitude de coragem, pelo que está acontecendo. Hoje tu consegue sair à rua sem ser questionado, sem ser... Como se fosse possível fazer algo sem a política. Não tem como. Mas é nesse momento que eu coloco, até domingo eu fui a Cruzão, estava conversando do partido, saí presidente do PP lá, porque ninguém queria assumir. É nessa hora que nós temos que assumir as nossas posições e defender as nossas posições, porque não existe espaço vazio na política. Se você sai, alguém vai ocupar esse espaço. Eu assumi com muita honra, por sinal, é o que faltava na minha carreira, ser presidente do PP da minha cidade lá, e fui eleito com muita responsabilidade no momento que o Brasil mais precisa da política que é agora. Agora é hora dos homens também se posicionarem. O Ricardo Paim, Paulo, reformas num sistema corrompido e para transferir do INSS para funcionários públicos federais, onde 1 milhão tem o mesmo déficit de 32 milhões de aposentados do sistema privado, é brabo, o Ricardo Paim está dizendo. E pergunta aos senhores, para que servem tribunais de contas neste país? Está perguntando o Ricardo. O Tribunal de Contas perdeu a oportunidade em 2009 de dar um basta nesse negócio do BNDES. Portanto, e nós já falamos sobre isso. Existem 9 instâncias que se colocam hoje entre o cidadão e a justiça e a apuração. Tem MPE, MPI, NPI, CGU, Tribunal de Contas, tudo que tem sigla e todo mundo bem remunerado, carreiras de procura, tudo. Aí não consegue fazer o mínimo, que é detectar tudo isso que aconteceu com essa turma E outra coisa, até quando fazem, tem que dizer isso. Vocês acreditam que esse pilantra aí da JBS não lembra? É verdade, primeiro, comprar um deputado por 3 milhões e meio e não lembrar quem era? Outra, ele lembra que é 1.827 políticos, não tem tabela. O que me espanta é o seguinte, que o cara que está ouvindo ele, assim, querido, vamos lá, você deu 40 milhões. 1, mandou por motoboy. 2, mandou por banco. Tá no exterior. Ótimo. Querido, número da conta e o banco agora, porque eu não sou palhaço. Segundo, 1727. Você sabe o número 1727? Tabela. Tu está criticando teus colegas, então. Todo o sistema que permite isso. Quando você me diz, olho no olho, se vou fazer delação, e dei 40 milhões, a primeira coisa que eu peço, detalhes. Porque sabe qual é o problema? Porque não adianta, não existe autopoiese nisso. Eu digo que foi ele, que por sua vez disse que foi ele, e fica em fileira de macacos. Aquela história do João Simões Lopes Neto. Quem é o último da fila? Alguém tem que ter a conta. Eu acho mais estarrecedor o BNDES, agora o Banco de Fomento Nacional. Nossa região, o senhor tem campo lá, os coronelas de Os Altos, nossa. Bagé, nós precisamos agregar valor nos nossos produtos lá. E a dificuldade do empresário querer botar agregar valor numa indústria de esmagadora de soja lá. Nós temos quase 1 milhão de hectares para plantar de soja. Não conseguimos, que não tem recursos financeiros, de repente, para alavancar nossa região lá. Aí vem esses empresários aí, que eu não sei, no governo Lula, comprar 75 frigoríficos nos Estados Unidos, no Uruguai, na Argentina, os frigoríficos ali, grande empresa, concorreram conosco. Nós temos que exportar trabalho, exportar impostos. E esse pessoal vão lá, compram, viram emprego lá, riqueza naqueles países lá, em detrimento nosso aqui. A nossa região está, que somos a região mais rica do Rio Grande do Sul, mas infelizmente são mais pobres, né? Sim, mas não é gratuito, Tarso. Não é gratuito. Não, mas ele recebeu dinheiro em troca de alguma coisa. Sim, mas que investisse no Brasil. Mas isso não há mais risco. Isso é risco investir no Brasil. Nós estamos falando com um gangster, que é esse indivíduo que rapidamente se tornou o maior indústria da carne do mundo. Swift Army, não é qualquer coisa. E com o nível intelectual
Baixíssimo. E quem tem nível intelectual baixo não tem condição de superego. Quem não tem condição de superego faz qualquer coisa. Porque não tem um limite, é como uma criança. A criança não tem limite. Por isso que a gente tem que segurar a criança. Não põe a mão no fogão, não cospe na mesa, etc. Ele não tem esse problema. Eu fiz um artigo sobre conversa para Friboi dormir. O nível intelectual é o perito da Folha de São Paulo. Esse sim tem. Mas agora casualmente, Paulo Sérgio, agora foi criticado pela Rede Globo, muito criticado pela Rede Globo, porque esse perito não vale, porque o português dele é de baixo nível. Mas parei um pouquinho. Coisas, né? Mas foi muito claro. Português de baixo nível, então não é uma pessoa... Não domina o português. Por que ele não criticou o presidente da República? E a presidente anterior da República? Que português passou muito longe. E o ex-presidente? Lula? O Lula, Mas eu fiz um artigo uma vez, conversa para Friboi dormir. Quando ele contratou o Tony Ramos para fazer aquela propaganda do seu frigorífico, a Alan dizia que só o frigorífico, o Friboi, que tinha a inspeção federal, né? E em detrimento dos outros, o enganosa, quer dizer, as pessoas assim, e assim foi por diante. João Carlos Metzdorf, de Ibirubá, uma coisa não justifica a outra. As reformas são necessárias para o futuro do empresário e do trabalhador. Um não vive sem o outro, eles têm que entender isso. Está dizendo aqui, deixa eu ver quem é. Barril. Não botou o nome, tem que botar o nome. Presidente dos sindicatos bancários, meu querido amigo, eu sou ex-bancário, tenho até orgulho. É da nossa categoria. Fui da categoria dos sindicatos bancários, faz tanto tempo que nem é verdade mais, Everton? Não, primeiro, quando ele fala aqui que o sindicato só está criticando agora. Não, primeiro que não é verdade. Pelo menos do meu sindicato, eu não falo pelos outros, porque não tem milhares de sindicatos no país e não existe. 17 mil. O Henrique Meirelles, quando era ministro, está fazendo do governo Lula e Dilma, nós criticávamos, dizendo que a política econômica do governo era equivocada de um banqueiro com juro alto. Se olhar os nossos jornais, nós sempre falamos que a política de juros altos não serve ao Brasil e se serve aos rentistas que vão ficar especulando, né, o título da dívida, e não serve para a produção, não serve para o Brasil crescer e gerar emprego. Sempre fomos contra a política econômica do Henrique Meirelles, mesmo quando ele estava no governo Lula e Dilma. A mesma coisa, nós somos um sindicato que durante todos os anos do governo Lula e Dilma fizemos greve no Banco do Brasil, na Caixa, todos os anos. Né? Então não é uma coisa que era o governo do PT não fazemos. Fizemos greve todos os anos e todo mundo sabe que a greve dos bancários sempre foi forte. Então, independente de governo, nós defendemos os trabalhadores. Isso é uma coisa que, para nós, as pessoas do sindicato podem ter suas opções partidárias e devem ter, ideológica, porque, né, eu acho que, como disseram aqui, a política, a gente vive a política, né, como dizia o Brecht, analfabeto política é o pior que existe, né, então nós devemos viver a política, então todo mundo, só que o sindicato tem uma visão de que o sindicato tem que ter independência e autonomia em relação a partidos e governos, né, independente do partido ou do governo, está lá, se fez uma coisa que, para nós, prejudica os trabalhadores. Quando a Dilma falou em reforma da Previdência também, antes de sair, nós também criticamos, fomos para Brasília e fizemos marcha contra. Então, nós não temos esse problema de... Pagar o que deve para a Previdência, ninguém fala. O governo pagar o que deve. A Previdência tem a sonegação, né? Parar de tirar 30% da Previdência para jogar no Caixa Único, ninguém então, fala. Tem um monte de coisa assim. Agora, semana passada, o governo chamou os prefeitos para conseguir forçar os deputados a votar na reforma da Previdência e listou várias dívidas da Previdência. Daí não é problema, mas os trabalhadores vão ter que pagar. Quer dizer, a sonegação continua. Então, esse tipo de coisa, para nós, não se justifica essas reformas, porque tem muita coisa que tem que ser feito antes, né? Então, não pode botar a culpa nas costas dos trabalhadores mais uma vez. Doutor Pedro Westphalen, nosso secretário de Transportes. Eu acho assim, eu acho que as reformas são extremamente necessárias. Não tem mais legitimidade para fazer agora, não tem mais. O governo está tentando, só uma informação, né? O governo está lendo o parecer da reforma da Previdência e da trabalhista. Agora, no momento? O governo está tentando eu acho que agora tem que parar, isso aí tem que ser mais discutido, mas são necessários. Inclusive em relação aos sindicatos, eu sou sindicalista, sou fundador da Federação dos Hospitais, sou vice-presidente, sou fundador da Confederação Nacional dos Hospitais. Sou sindicalista, patronal. O que acontece é o exagero de sindicatos. Vou só dar um exemplo da greve dos Correios. Ela acabou porque 33 dos 35 sindicatos, ficou isso errado, concordaram em acabar. 35 candidatos sindicatos dos Correios.
35, é isso aí ou eu estou errado? Foi eu li na imprensa. Cara, aqui foi 35 sindicatos para representar os Correios. Esse é o exagero. A luta sindical, patronal e de brigadas é importante. Mas quando isso acontece, isola. Deu errado a greve unificada. Não, nós temos 17 mil sindicatos no Brasil. Isso é errado. Isso é equivocado, não existe. Por isso que destruiu o sistema sindical. Não existe parâmetro. O sistema partidário foi destruído por isso. O sistema sindical por isso. E defendo o sindicato, acho que tem que existir um sindicato. Os avanços da área de saúde foi conversando com os funcionários dos sindicatos que construímos o mundo. Agora, o exagero é realmente a demonstração de que o Brasil tem que mudar e tem que passar por tudo, não só a classe política. Não só a classe política. Eu quero dizer também, doutor Pedro, que o sindicalismo, o associativismo, não tem que fazer adesão nem oposição a partido político, nem a políticos. A função é defender a sua atividade, o Estado de Direito Democrático e, principalmente, no meu caso, direito de propriedade. Pode se envolver com o partido. Olha o Cepérez que ficou aí. O PT tomou conta e pediu agora o impeachment do governador, agora? Sério ou não? Sério, pediu. Mas é fácil resolver esse problema. Quer fazer greve? Quer dizer, ótimo, faça a greve que quiser. Só não recebe o dia não trabalhado. Concordo. Não trabalhou, não recebeu. Mas aí sim, aí o indivíduo tem ideologia precisa, ele ama o seu trabalho, ama o que faz. Estou 40 dias em greve, 40 dias sem receber. Porque do contrário, é um prêmio. 0 de salário, 0! Não foi trabalhar, 0. Eu, se não trabalhar, o que acontece, coronel? Doutor, a melhor teoria sobre greve, e eu estou falando num terreno que ele é profissional e conhece, eu estou falando mais como um homem que organiza informações. Greve é checkmate ou desorganiza-se? Tudo bem. É checkmate ou desorganiza-se? É um posicionamento em que a sua pretensão é tão legítima e tem tanta força que impõe uma nova conduta. Se for isso, se arrastar 40 dias, 2 meses alunos sem aula, essa greve já perdeu, já estou pálida e ineficaz. Na minha visão. Um amigo meu discordo de ti, coronel. Fica um grande negócio, fica 40 dias sem trabalhar. Não sei qual é a opinião do presidente sobre isso. A minha opinião é de checkmate. Olha só, um amigo meu, professor da Universidade de Coimbra, que é do Partido Comunista lá, ele disse, eu não consigo perceber, não percebo nada. Como é que no Brasil se faz greve e ganha os dias parados? Sim, isso é uma desmoralização o Marx não gostaria disso. Enfim, essa é uma questão que não se coloca em Portugal, porque a greve causa prejuízo para você, causa prejuízo para mim, é o risco que eu assumo. Então, essas são as questões que ficam muito difíceis de discutir, por exemplo, para o sindicalismo, até os comunistas de Portugal ou Espanha, acham estranho que no Brasil, principalmente no serviço público, e que o sujeito fica 15, 25, ou os peritos ficaram 3 meses parados. Aí faz um acordo e é uma coisa assim estranha porque você faz uma greve sem risco. E uma greve sem risco é um problema. Mas é o checkmate do coronel. Eu estou chamando a colação, eu não sei qual é a opinião, eu estou perguntando a opinião, porque essa é uma apreciação de sindicalistas europeus que acham muito estranho. Eles acham que isso, inclusive, é um modo de atrasar a luta sindical e não adiantar, ela é um tiro no pé. Antes do Everton da resposta, nós temos que lembrar que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie, Luiz Coronel. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo, que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à nossa mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio.
O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas que não estão habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não podemos esquecer que a grande missão da Unicred é levar mais valor para a vida dos seus cooperados. É por isso que oferecemos diversas soluções em crédito. São linhas especiais de pré-aprovado e pessoal com taxas competitivas e prazos diferenciados. Além disso, temos os produtos financeiros ideais para a sua empresa. Quando você precisar, conte com o cooperativismo Unicred. Unicred, mais valor para você. Há muito se apagou a estrela do famigerado PT. Amigo Paulo, precisamos de uma limpeza geral e restrita. A podridão é tamanha que ideal seria fechar o Congresso e o Senado. Está dizendo aqui o nosso. Agora vamos ao nosso Everton Gimenez, presidente do Sindicato dos Bancários, que está completando os questionamentos aqui no Lênin Strauss. Em primeiro lugar, né, comparando assim países também são diferentes, porque tem países com pleno emprego, com outra questão de proteção social, de seguridade social, os países são diferentes, né? Tem os do estado de bem-estar social que né, os direitos são garantidos. Nós aqui temos o direito de greve, né? E se a greve não ser considerada abusiva, ela está dentro do parâmetro. E a questão das greves, primeiro que o trabalhador não quer fazer greve. O trabalhador não faz greve porque quer, para ficar de férias, para ficar 40 dias em casa. O trabalhador normalmente faz greve por causa de uma condição imposta pela patronal. Vou dar um exemplo no nosso caso, que eu conheço mais. Os bancos lucram bilhões todo ano. Chega no ano passado, até vim aqui fazer um debate no meio da nossa greve, tive apoio de quase toda a bancada, os bancos lucrando bilhões, todos com rentabilidade 15%, 20% maior do que o ano anterior, que já era de bilhões, e não queriam nos dar nem a inflação, cobrando 400% de juros do cheque especial, no cartão de crédito, e não queriam dar para a categoria bancária nem a reposição da inflação. Então, como que tu vai aceitar uma situação dessa coisa? Qual é o instrumento que o trabalhador tem para questionar isso? Nós ficamos, e olha, nós bancários, por exemplo, nós temos uma campanha salarial nacional, a única categoria que tem uma convenção coletiva de trabalho nacional. A nossa negociação entre o Comando Nacional dos Bancários, que é formado pela maioria dos grandes sindicatos e federações, com a FENABAN, né, e nós fazemos negociação. Ficamos um mês normalmente, entregamos a nossa pauta, ficamos um mês negociando. Se chega um impasse, qual é a possibilidade que nós temos para resolver esse impasse? É a correlação de força, é a disputa, e a gente vai para a greve, né? E a greve, muitas vezes, ela é descontada ou não. No nosso caso, muitas vezes a gente faz acordo de compensação. A arma patronal é demissão. No ano passado, para ter o acordo, os bancos acabaram concordando em abonar todos os dias de greve. Teve anos que a gente compensou as horas de greve, ficou meses compensando as horas de greve. Portanto, é uma questão de correlação de força, né? Depende. A greve, às vezes, se estende por conta do impasse, de uma intransigência. Por exemplo, governos, né? A gente sabe a dificuldade que tem, muitas vezes, de lidar com governos. Decide o acordo? O nosso é acordo coletivo nacional. Não tem dissídio? Não, nunca mais. Faz muitos anos que não é ajuizado dissídio. Nós sempre vamos... E é nacional. Nós sempre vamos para negociação e muitas vezes para greve, mas nós normalmente chegamos a um acordo. É o legal com o acordado. Pela questão da força da nossa greve. Mas, por exemplo, assim, tem estados, né, que os governos dão aumentos para os próprios secretários, para isso, para aquilo, para os deputados, tudo, e o funcionalismo público tem salário parcelado. E daí? Daí não tem direito de fazer greve? Então, essa questão do direito de fazer greve, dizer que o trabalhador tira férias... É constitucional. Primeiro que é constitucional, e segundo que não é verdade. Porque muitas vezes o trabalhador é imposto aquela coisa. Ou ele vai para a sociedade, ou ele vai para a rua, ele se mobiliza, ele mostra que nós, muitas vezes, os bancos fazem acordo, porque a gente vai para a rua dizendo os cartões de crédito... Eu já disse para ele, a pior situação, eu fui gerente de banco. Eu acho que a greve é um direito que tem que ser A pior situação era do gerente de banco,
que tinha que defender o patronal, o patrão, é verdade. E tinha que torcer para o sindicato ganhar. Era um troço de louco. A gente briga que tem gerente que às vezes até fica bravo com o bancário que faz greve, mas quando ganha o aumento, ele vai o primeiro a pegar a maquininha e fazer o cálculo daquela porcentagem, quanto vai aumentar o salário dele. Paulo Sérgio, pergunta para o doutor Tarso Teixeira se ele sabe o que aconteceu com o projeto do ex-prefeito Erasmo Dias Chiapeta, que divulgou na época sobre a exploração do xisto lá em São Gabriel nos anos 70. E se o Tarso é irmão do Balbo Teixeira. Sou gabrielense, mas moro em Cachoeira, Vanderlei. Não, sou primo e irmão do Balbo Teixeira, querido amigo e primo. E o doutor Erasmo, que inclusive faleceu agora há poucos meses atrás, foi prefeito de São Gabriel, depois foi deputado estadual, um mandato só. E o projeto dele, o custo de instalação era muito caro, mas era um bom projeto, ele batalhou muito, viajou pelo mundo todo buscando subsídios, infelizmente não seguiu adiante. Mas a nossa região ali, doutor, é muito rica em xisto ali, né? Tem o deputado, não é o nosso, que já fizemos programa aqui, o deputado de Cachoeira. O Marlon. O Marlon. Pô, me assustou agora. Não, o deputado... Não me assusta! Esse prefeito de Cachoeira também. Prefeito de Cachoeira. Sim, o deputado Marlon tem um projeto e uma tese sobre isso. Ele é um batalhador, por isso ele acredita. O Erasmo, os 4 anos dele foi... Aí que deve ser muito parecido com isso. É o mesmo, Erasmo Dias Chiapeta. Ele fez um trabalho, os 4 anos dele até foi... Mas depois não foi adiante. Paulo Sérgio, meu conterrâneo, este senhor, presidente dos sindicatos bancários, será como líder de partido político. Sindicato, meu amigo, não é partido. Deve se ocupar das questões de sua profissão e categoria. Edila Moraes, que deve ser de Cachoeira, né? Olha, se eu estou falando de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, de terceirização, tudo que afeta os trabalhadores, lógico que é a minha função defender os direitos dos trabalhadores, né? Se isso é partidário, eu acho... direta já? Mas eu acho sim que o povo tem que ter o direito de defender, que aquele Congresso ali não tem condições nem morais, nem éticas, nem políticas de eleger o próximo Congresso. E mais, eu vi que o Barroso disse hoje, eu já vi notícias de que o ministro do STF, Barroso, disse que tem sim condições de ter eleições diretas, que pode ter uma emenda assim para ter eleição. Então, eu acho que a eleição direta ela é muito melhor para o povo decidir do que meia dúzia de corruptos decidir. O Barroso, por esses caminhos, a Constituição brasileira vira aquela Constituição da Bolívia, que chamavam La Periódica. Não, há um problema. Quando existe um grupo de pessoas, eu sou partícipe desse grupo, o PT, eu tenho certeza que tu votaste no PT, não preciso nem perguntar, mas assina embaixo, deve ter votado na Dilma e no Lula. Não votaste? Eu não tem problema isso. Não tem problema. Eu também não tenho dúvida de perguntar se tu votou no resto. Né? Claro. Não tem problema isso. O momento que chamam assim, que este governo, os dois votaram errado, o atual, não, eu votei errado. Ele vai continuar dizendo que o Lula é um santo. Ele não diz nada disso. Não, que não tem que ser preso, e tanto que diz que esse governo é golpista. Luizinho, que é legítimo e... Ilegítimo, então é golpista. Luizinho, não é tu, ele não falou. Luizinho, não falou? Eu falei que é um governo legítimo, acho que é um governo legítimo, mas não diz que é golpista. Não, é a mesma coisa. Se ele era vice-presidente e caiu o presidente, o posto é dele. O senhor pode... Legalmente é intocável a questão. Primeiro que a questão das pedaladas, até ele já fez, mas tudo bem, é que é um debate que já passou, não tem mais o que fazer. Mas eu acho que ele é legítimo. Senhor, uma frasinha bem concreta. Eu não sei ver um gomo da laranja sem pensar que ela pertence à laranja. Não sei ver um pedaço da maçã sem pensar que pertence à maçã. O governo Temer é incluso. Ele é o governo, ele é esse ciclo de governo de 12 anos. É impossível pensar fora Temer, sem dizer ao mesmo tempo, embora não pense nisso, 16, nem queira isso, 16. Não, o programa que ele está aplicando não é o mesmo. Abaixo esse ciclo de governo, abaixo esse ciclo que levou o país a 12 milhões de desempregados e que constrangeu o país com esse nível de corrupção. Eu votei no Lula várias vezes. Mas o senhor eu acho que só que eu digo que não, só por uma coisa, que, por exemplo, eu, por exemplo, não voto em pessoas, eu voto em programas e em projetos. Sim. Esse projeto de terceirização, reforma da Previdência, de ataque aos direitos trabalhistas, não passou pelo crime popular. Não foi na eleição de 2014, quando Temer foi eleito, foi aprovado esse projeto. Pelo contrário, ninguém... Só não conseguiu. O Lula apareceu no programa... Joel de Passo Fundo. Não, o Temer... Quero dar uma resposta. O projeto não foi esse. O projeto não foi esse. A ponte para o futuro foi apresentada
para ter apoio para o impeachment, para a Fiesp, para a FENABAN, e por isso teve apoio para o impeachment. Não foi eleito esse projeto, até porque nenhum projeto desse, tão impopular, seria eleito pelo voto popular. Portanto, ele não representa a eleição. Quero fazer um parênteses para ti, que é importante. Em primeiro lugar, tu defendes de uma forma digna e a causa é digna de defesa dos trabalhadores. Sim. Só quero dizer que eu assisti um vídeo em que o Lula dizia: a população brasileira está durando mais tempo e não poderemos deixar de fazer essa reforma da Previdência. Sim, mas não essa que está ali. Mas não essa que está ali. Só não consigo entender porque esses delatores tiveram tantas benesses, inclusive com perdão dos crimes. É muito duvidosa essa delação dos donos da JBS, Joel de Passo Fundo. Bom, sim, essa é uma questão. Tem um texto meu, quem quiser acessar, põe www.conjuro.com.br. O meu texto chama Roubaram o País e Foram Morar em Nova York, falando sobre isso. Mas me preocupa muito essa questão da... É difícil, mas eu reconheço que os sindicatos façam essa análise política, não há dúvida, eu reconheço isso. Só também tem que permitir que a comunidade jurídica, por exemplo, que eu sou um constitucionalista e tenho passado perrengue. Não está muito em moda depois do Temer. Né? Por isso, eu gosto. E que o Temer é constitucionalista também, né? Eu sou um constitucionalista, mas sou limpinho. É bom explicar, né? Eu tenho passado um perrengue na época, e aqui eu levei muito pau aqui nesse computador do Paulo, porque dizia eu, naquele momento, que as questões do tempo do Lula e da Dilma tinham que passar pela Constituição, etc, etc. Agora, eu faço a mesma coisa e vou levar o pau do outro lado, que a esquerda, que vai dizer... Eu sou contra a Assembleia Constituinte, para mim é um golpe, a Assembleia Constituinte, porque você abre toda a possibilidade. Primeiro, é um equívoco que eu vou dizer, a esquerda que apoia a Assembleia Constituinte comete o maior erro, vou dizer qual é que é. Vai perder os direitos, eles vão tirar tudo. A menos que alguém já não tenha o que perder e queira surfar e tentar tirar alguma coisa. Eu vejo que é perigosíssimo a Assembleia Constituinte, ela é que nem um tiroteio, a gente sabe o primeiro tiro. Depois a gente não sabe mais o que está tirando. Você conhece bem a correlação de forças da sociedade, do capital, etc., para usar uma boa linguagem de esquerda, de quem vai eleger os constituintes. Ou a gente vai trazer o pessoal da Noruega para fazer uma nova Constituição. Se nós não conseguimos cumprir hoje o Código de Processo Civil minimamente, não conseguimos cumprir essa Constituição, vamos construir uma nova Constituição. E outra, eleições diretas agora... Tem todos os elementos para ser contra, a não ser um projeto político. Eu reconheço a legitimidade de se buscar. Agora, também tem que alertar o seguinte: você quebra a Constituição aqui, você está abrindo que se quebre ali, porque ela não permite. Se o Barroso disse Tu já disse isso lá quando derrubaram a Dilma. Quando derrubaram a Dilma. Se o Barroso disse isso, bom, o Barroso é o mesmo ministro. Por isso que tu está recebendo essa referência aqui do Ayrton Bonesso de Osório. Boa noite, o doutor Lênin está dando um baile de coerência. Por isso este programa é líder. Abraço a todos da mesa. Obrigado. Mas chegou agora, no Pampa Debates, o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Arriba o sindicato, viu, presidente? O Sindicato dos Engenheiros alerta, em meio à gigantesca crise ética, moral, política e econômica, agravada ainda mais pelo quadro de penúria das finanças públicas, o debate sobre o presente e o futuro da engenharia brasileira não pode ser evitado. Ao completar 75 anos de fundação, o SENGE defende que a engenharia é a solução para superar o momento atual. É preciso investir fortemente em educação, pesquisa e tecnologia, visando o desenvolvimento com justiça social. Assim, o SENGE convida os profissionais para que venham fazer parte deste propósito. Associem-se, façam o SENGE ser ainda mais forte, aproveitando também os diversos serviços, vantagens e benefícios exclusivos, como o plano de saúde, desconto em universidades e programas de qualificação, entre outros. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. E agora, doutor Pedro Westphalen, chegou o momento do quadro Saúde aqui no Pampa Debates, com a nossa doutora Lídia Longinotti, da equipe, aliás, muito elogiada hoje pelo Pernambuco. Isso é qualidade. Muito elogiada pelo presidente do Conselho Regional de Medicina, hoje o doutor Fernando Matos.
quem visitamos hoje. Então, vamos com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre a prevenção do câncer coloretal. Existe prevenção para o câncer de intestino? Sim. Há duas formas de prevenção. Existe a prevenção primária, é quando você muda o risco de desenvolvimento da doença. No caso do câncer coloretal, isto é possível com uma dieta rica em frutas, verduras desde a infância, não abusando de carne vermelha e gordura animal. A atividade física regular e o hábito de não fumar também ajudam a evitar a formação do tumor. A prevenção secundária é a detecção precoce de um tumor na fase inicial, quando é mais facilmente curável. Existem poucos tumores onde a prevenção secundária tem benefício comprovado, e um deles é o câncer coloretal. A partir dos 50 anos, deve-se fazer uma colonoscopia. Se este exame é normal e não tem história familiar de câncer de cólon, pode-se repetir este exame em 5 a 10 anos. Na presença de pólipos, deve-se repetir a colonoscopia em 3 anos. Já para os pacientes com história familiar de câncer de colo, pai, mãe ou irmão, recomenda-se que a colonoscopia seja iniciada 10 anos antes da idade em que o familiar teve o diagnóstico. Obrigado, doutora Lídia. Eu sempre tive uma preocupação, sabia, antes de dar os Estou dando autógrafo para mim. Mas eu comecei a ver assim, um processo de união entre o Lênio, mais à esquerda, e o doutor Luiz Fernandinho bem à direita. Os dois agora andam tão juntos, é carona para lá, carona para cá. Até o uniforme é o mesmo agora. Eu estava anotando. Olha aqui, até a roupa. Então foi o time, botaram o time, então? Olha aí os dois no ar, aí, que beleza. A rima intelectual também é de departamento. Tu vê que os polos se atraem em determinado momento. Nós temos um grupo de WhatsApp para 2. Que maravilha, hein? Que maravilha. É fardamento. Não, virou fardamento, né? Recebi aqui do secretário Denardim Santa Maria aqui uma mensagem que a audiência do seu programa é muito grande de Santa Maria. Um abraço, Denardim, secretário lá do Pozobon, que está fazendo um grande governo de Santa Maria. Nos manda um abraço a todos vocês aí. Olha aqui, ó. Como devemos proceder nestes casos? Ir ao cartório eleitoral? Sou o Paulo de São Léo. Uma boa noite. Em que caso? Pois eu não sei, não botou o caso. Estou fazendo o que no cartório? É difícil. Eu ainda não tenho respostas antes das perguntas. Tá tentando a bola de cristal não está funcionando. Exatamente. O século XIX tentou isso com o direito, né? Como explicar esta intensa acusação contra o Lula? E não acho nada no seu nome pessoal. Me parece mais que a corrupção dele está ligada à manutenção do poder do PT com doações para o partido. Existem formas diferentes de corrupção. Uma coisa só que eu queria acrescentar, que eu falo tanto no caso do Temer como no caso de outros. As delações são as delações meio jabuticaba aqui. Eu queria, assim, que uma delação, se eu quero entregar um produto, eu tenho que chegar e dizer assim, ó, eu tenho um produto bom e você me dá o prêmio. Qual é o prêmio? Eu não quero ser processado, me dá uma tornozeleira e tal, eu ia pegar 30 anos, você me dá, vamos negociar e tal. Mas não adianta só dizer, olha, o Dornelles ou alguém tem um negócio, você tem que me dizer algo quente, provar. Mostrar o documento. Mostrar o documento. Entende? Agora, politicamente, ok, agora, se politicamente é suficiente, ok, mas nós estamos lidando com uma categoria que é processo. E que a política não anda sem o direito. Documentação. Sim, ela sozinha não anda. Eu faço uma pergunta para os membros aqui da mesa. Evidentemente que o Lula não é o proprietário formal e que não tem o registro. Se ele tivesse o registro, ele não iria se apresentar, não ia ter delação premiada, vai no cartório, vê o registro número tal e pronto. Essa discussão toda teria terminado. É uma sucessão de indícios que levam
uma prova. Não é verdade, isso é impossível. É a mesma coisa que eu dizer para ti, desculpe. E o quê? Pode falar. Eu te falar sobre a veia da perna, é a veia torta, a veia aorta, e isso não quer dizer nada na medicina. Você vai dizer assim, esse cara não entende nada de medicina. Eu não quero dizer que não entende nada de direito, mas isso que você está dizendo não é verdadeiro. Assim, ó, um conjunto de indícios não dá uma prova. Aliás, o grande filósofo contemporâneo então não Paulo tem solução. Sérgio Pinto... Então não vou fazer diagnóstico nunca. Não, é diferente. Medicina é uma coisa, direito é outra, querido. Olha, só para te dizer o seguinte. Não existe. Lênio, para só um pouquinho. Então, fazendo uma pergunta. Eu entrei na minha casa... Eu vi você discutindo isso. O Paulo Sérgio deu um exemplo. Tô com dor aqui, não sei o quê. Eu assisti o programa de vocês. Eu sou coisa boa. E o Paulo Sérgio cortou a você, e não sei mais quem, que estava empolgadíssimo também com esse negócio. Paulo Sérgio disse assim... Mas um conjunto de indícios não dá uma prova. Aí você usou o mesmo argumento. Paulo Sérgio te contestou. Eu já conheço os argumentos teus, mas tudo bem. Ele usou da medicina. Só que a medicina é uma ciência e o direito é outra coisa. E a tal teoria do domínio do fato que usaram? O indivíduo entrou numa casa às 3 horas da manhã. Usaram já, né? Entrou numa casa às 3 horas da manhã, tem uma pessoa morta dentro de casa, está tudo revirado. Morta, não é mortinha, é morta, cadáver. Mas é o Joelson. Não. Aí entrou e disse assim... E o Wesley, o Joelson e o Wesley. Alguém morreu e houve um roubo. Pronto, não tem mais o que discutir. Houve o roubo. No caso específico, houve o roubo, houve o furto do país. Alguém a dizer assim, houve o roubo, mas tu ainda vai ter que demonstrar que foi o cara. Senão não precisa processo. Por que nos Estados Unidos, vou dar um exemplo para ti que gosta de medicina e é médico e dos bons, dos grandes, inclusive está me devendo uma informação. Vamos lá. A pesquisa mais recente dos Estados Unidos mostra o seguinte, quanto mais você segue o protocolo, menos erro médico. E eles demonstram lá que o percentual ínfimo de erros médicos está porque o médico tentou atalhar. Porque o médico não usou o protocolo. Pesquisa recentíssima, posso te mandar para ti. Deve conhecer. Porque protocolo, assim é o direito. O direito exige protocolo. Não adianta eu dizer que foi o Luiz Coronel. Tem que provar, senão não precisa mais nada, não existe mais sociedade. Aí viramos a barbárie, estado de natureza. Por isso que surgiu a modernidade. Este médico moralista, falando de assuntos que ele não conhece. Moralista, coisa boa. Agradeço. Sempre muito. Fazendo acusações odiosas. Barbaridade, eu nem vou ler o resto. Lê que eu amo. De paixão. Lê que eu amo. Precisa Não. Porque são apaixonados. Mas vamos agora com Gimo, FCDL, que comércio é o ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos começar com o nosso presidente do sindicato dos bancários, que hoje tentaram hoje te apertar, mas fez bem, viu? Saiu bem, sim. Não, mas eu gosto. Saiu muito bem. Eu gosto do debate, eu acho que o debate de alto nível, principalmente quando tem posições, o debate tem que ter posições contraditórias também, que senão, né, uma das coisas que eu tenho mais favor da grande mídia é que normalmente só vai uma visão lá, né? E é o que eu contesto, o caso assim, tu não gosta do Arnaldo Jabor? Não tem problema que o Arnaldo Jabor tá lá, desde que tivesse um cara de esquerda com outra visão no Jornal da Globo e cada um desse a sua visão e o povo fizesse a sua síntese, porque isso para mim é comunicação, tem os dois lados e alguém fazer a síntese. O que eu não gosto é da manipulação, só tem uma visão, que daí está formando uma opinião, né, manipulada, né? Então aqui eu acho que o debate tem que ser assim, eu continuo achando que toda essa crise, ela tem uma vantagem para os trabalhadores de que essas reformas que, pelo que a gente soube, ia passar o rodo essa semana com toda a movimentação que o governo fez de anistiar prefeitos, governadores, os empresários se mexendo para comprar deputados, ia passar tudo. A reforma trabalhista, inclusive, que não só ataca os direitos do trabalho, esvazia a justiça do trabalho, tanto que o presidente do TRT aqui, quando mandou fechar o TRT no dia 28, falou sobre isso, e a maioria dos juristas estão dizendo que esvazia a justiça do trabalho. O Rodrigo Maia, inclusive, foi super sincero, né? Porque ele disse que ele não devia existir justiça do trabalho no Brasil. Sim, se aprovar a terceirização, mais a reforma trabalhista, acabou. Não é por isso que ele disse. Acabou a justiça do trabalho, porque ninguém vai cobrar. Então, não é por isso que ele disse. Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Mas é isso. O que eu achei maravilhoso, viu, é que para o PT,
para esse grupo, a delação só é prova quando é contra o outro lado do PT. Não vale nenhuma delação, são pessoas que estão coagindo os outros quando são contra o PT. A própria Rede Globo, quando é contra o PT, é a rede golpista, a rede da direita, etc, etc. Eu, particularmente, não posso ouvir a Cristiana Lobo. Chega a me dar urticária, porque ela é da esquerda. Doente. Chega a ser enferma, Cristiana Lobo. E ela é da esquerda? Sim, da esquerda. Nós estamos mal de esquerda no Brasil. Cristiana Lobo é da esquerda. Estamos mal de esquerda no Brasil. Cristiana Lobo é de esquerda. Agora a Rede Globo, agora ela sempre esteve interessada em derrubar o PT. Casualmente foi a Rede Globo agora, através de um dos seus jornalistas, que publicou essa notícia. Aí a Rede Globo passou a ser a grande rede brasileira. Eu continuo achando. São 2 pesos e 2 medidas. Lênio, se o delator estivesse aqui, estaria vivo? Estão falando dos empresários como se fossem os únicos culpados. Eles estão calçados pelos políticos que compraram Simões de Canoas. O Simões também está certo. Simões, dá uma lida nesse texto que eu falei, está na internet. E não são só os empresários, obviamente, existe o corrupto e o corruptor. Jabuti não sobe em árvore, ou foi um monte de gente ou foi enchente. Ninguém, não há almoço de graça. Se o JBS cresceu é porque alguém deu dinheiro. E se ele deu dinheiro de volta depois para todos os partidos praticamente, parece que com exceção do PSOL, e ele é um pouco megalomaníaco, esse Wesley Safadão, desse Wesley, porque ele diz 1827 e tal, ele juntou todo mundo. Aí o nosso amigo do DEM aqui... O Wesley é o irmão dele. O irmão menos pior. O nosso amigo do DEM aqui também recebeu. Todo mundo recebeu esse negócio, quer dizer, ele tinha todo mundo na mão porque tinha uma facilidade. Isso se chama promiscuidade. A promiscuidade, isso... Quando há promiscuidade, é uma certa proxenetagem política. Agora, isso não quer dizer que a política... Eu quero me antepor um pouquinho, eu adoro me antepor. Mas na hora do tempo final, espera. Eu tenho agora cusco em bote aqui, eu estou quieto. Espera. Vamos ao ponto final. Tu quer fazer o ponto final antes? Faço agora, então. Faço esse ponto final. Eu penso o seguinte, houve um sonho solidário nesse país que conquistou a juventude. As ruas se povoaram de bandeiras rubras, das filhas. Eu votei no PT. Aí esse sonho solidário ganhou uma megalomania, não bastava ser brasileiro. Ele precisava ter um pacto com a América Latina, com a África. Então esse projeto era muito caro. Como sustentar esse projeto tão caro? Existe a Petrobras, que além de petróleo jorra dinheiro. Existem as pensões, fundo de pensões, que também tem muito dinheiro. E ninguém vê correr um rio de dinheiro sem molhar a mão, comprar um bote ou, quem sabe, até um iate. Ou seja, nesta hora, todos os partidos sentiram que corria um rio de dinheiro. E foram nesse rio se locupletaram. Então, é bem-vinda a Lava Jato, que entrou neste momento para flagrar este mundo de roubalheira que assaltava o país de todos os partidos. Os partidos de oposição viraram os justiceiros. O Aécio era justiceiro, todo mundo era justiceiro, até que caiu neles. Eles também eram tanto ou mais corruptos. Então, o que nós chegamos? Nós chegamos ao momento brasileiro de passar um passo à frente e o teu pedido, o teu posicionamento de pedir serenidade e justiça na atuação da Lava Jato, eu acho corretíssimo. Agora, sem ela, o país estaria igual como ao Tarso Teixeira. Parabéns, Tarso. Amanhã a Federação está completando. Amanhã a Farsul, está comemorando os seus 90 anos de existência. Já estou adiantando aí. Os próximos 5, meus 90 anos de existência, inauguração do prédio novo, quer dizer, um grande abraço ao presidente Esperotto, a ti, Tarso, que é o segundo vice-presidente, ao Gedeão, que é o primeiro vice-presidente, conterrâneo de Bagé, do doutor e nosso poeta aí lançando Rainha da Fronteira. CD. Rainha da Fronteira. Rainha da Fronteira. Rainha da Fronteira. Exatamente. Então, muito orgulho. E tem a Princesa do Sul, que é Pelotas. Pelotas. Aquele lado lá está bem de rainha e princesa. Mas é um momento de satisfação, né? 90 anos de existência. Amanhã. E a Federação da Agricultura mais antiga do Brasil, né? Com os grandes serviços prestados ao agronegócio gaúcho e brasileiro, né? E o presidente Esperotto diz muito que o Brasil todo tem uma dívida de honra conosco. Nós exportamos
dia de honra, nós exportamos tantos produtores rurais para o resto do Brasil todo, né? E quando o Borges de Medeiros inaugurou fez o seu discurso em 24 de maio de 1927, disse que só de forma unida que nós almejarmos grandes conquistas. E foi feito assim. Infelizmente, agora estamos atravessando uma crise muito grande, com praticamente a extinção do sindicalismo, né? E então nos preocupa muito. E me preocupa muito também, Paulo Sérgio, é a crise de liderança. Eu digo, nós temos uma crise ética, política, social e econômica, principalmente a crise de liderança. Não vejo liderança nem a nível municipal, nem estadual, nem federal. Creio que surge alguém aí que nos lidere. O ponto de lança para a eleição indireta se chama Nelson Jobim. Nelson Jobim. Exatamente, está sendo muito comentado, inclusive. Nem perguntei para o Lênio o que ele acha. Mas é o que está sendo comentado aí muito, né? E vamos ver na nossa região. Uma vez o Getúlio Vargas disse, né, que quem é que tem governo no Rio Grande do Sul? Ele disse, olha, tem que saber andar a cavalo e ter nascido do Rio Pardo para baixo. Então, está mais ou menos assim. Então, né? Pedro Westphal, nosso secretário dos Transportes. Olha, eu acho que nós vivemos um momento ímpar. Eu vejo nas grandes catástrofes, nos grandes momentos difíceis, a oportunidade de fazer a mudança. Está na hora de você se apresentar para fazer política. Você participar efetivamente, ou se candidatando a algum cargo, ou escolhendo o seu candidato corretamente. Não há outra maneira aqui no Brasil para que as mudanças aconteçam se não houver participação efetiva da sociedade. No momento em que a classe política está no limbo, mas foi comprada por empresários. Toda a sociedade está corrompida no Brasil. Precisa mudar o sistema todo. Para encerrar, eu quero falar do meu Grêmio, que fez uma apresentação extraordinária, mais uma vez, lá em Curitiba. Nosso Grêmio. E o Inter. Aliás, ganhei do presidente, comprei no Bolzan, camisa do Grêmio aqui, número 10, com Pampa Debates atrás. Isso é para vocês verem com quem está ligado. E o Inter que deixou escapar uma oportunidade muito grande, aí eu vou falar um pouquinho de futebol, que gosto muito, sou presidente agora há 15 anos, não usa os laterais, está com 3 atacantes, num time que está bloqueado com 11 caras atrás, não vai ganhar nunca. E tem qualificação, tem um time bom. Tem zaga e zago. Né? Aí que está o problema. Então, mas ao nosso querido Grêmio aí, aos gremistas, aos colorados. Não zombem de quem está deitado. Aqui é colorado, tá? Aqui também é colorado. Não zombem de quem está deitado. Porque daqui a pouco é de pedra. Eu sou colorado também. Não. Estou celebrando aqui a atuação do Grêmio e dizendo por que a gente perdeu. Ou empatou. Olha, quero parabenizá-los. Então, infinidade de e-mails. Agora aqui está o Elton de Porto Alegre. Infelizmente não dá para ler nem a 10ª parte. Está vendo aqui o que? Impressionante. Agora até segurei porque não parava de entrar WhatsApps aqui. Paulo Sérgio, um país que tem 17.095 sindicatos, 300 mil funcionários prestando serviço para os mesmos, com os encargos pagos pelas empresas não tem jeito. Nos Estados Unidos tem menos de 500 sindicatos. O Elton de Porto Alegre está dizendo. Hein? Muito menos ainda. Muito menos. Eu não posso... A Argentina tem menos que isso. Paulo Sérgio, Dar uma de Brizola, encampar e estatizar a JBS, os irmãos sertanejos cantando na cadeia, comendo fibroi, Fernando dos Santos. Não dê essa ideia aí, dependendo. Boa noite, Paulo Sérgio. Pergunta para a pessoa dos sindicatos bancários o que ele acha da compra do HSBC pelo Bradesco. Obrigado, Jailson. Teu banco, não, Bradesco? Mas, infelizmente, mais uma concentração, né? Mais um monopólio, né? Era mais um banco que tinha, né, um grande banco, hoje se reduziu a 4 grandes bancos no Brasil, 3 grandes bancos privados, né? E frigorífico tem 4. O City não foi comprado pelo Unibanco? Sim, então isso é ruim, não só pela concorrência, diminui o emprego, diminui tudo. Aliás, desculpe, eu queria dizer... Isso acaba gerando fechamento de agências, demissão de funcionários, diminui a concorrência, quer dizer, é a concentração também, cada vez maior. Presidente, no frigorífico também. Tem só 4 no Brasil. Gosta da concorrência, hein? Livre concorrência. Fernando de Carazinho, quanto ganha um presidente do sindicato? O mesmo que o trabalhador, Fernando de Carazinho? O sindicalismo, nós não ganhamos nem um centavo. Eu só ganho salário do banco. Não ganho nem um centavo do sindicato. Pelo contrário, o sindicato não ganha dos municípios. Dos municípios. Não, a federação sim, é diferente. Mas eu não. Os sindicatos. Os municípios não. Não ganham. Nem um centavo. Mas nem o presidente ganha bem. No nosso sindicato, o estatuto dele nós não ganhamos nada. Nem um centavo. Nós não temos nem ajuda de custo, que alguns sindicatos têm. Eu não estou dizendo que são. Viagem com o meu carro. No Uruguai, quando o sindicato decreta greve e assume o pagamento dos sindicalizados, Eduardo Futuro. Nosso colega engenheiro aí. Obrigado, Everton Jimenez, nosso presidente dos sindicatos bancários. Obrigado, doutor Luiz Pereira Lima.
Parabéns pelo uniforme, vocês se comunicaram antes. Até a gola igual. Até a gola igual, a mesma marca. O Hélio Streck, muito obrigado. Tem os Wesley e tem os outros. Pedro Westphalen. Retornaremos amanhã com mais um Papo Debate. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.